tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos agora receber o nosso irmão Hilário, que vai nos trazer os ensinamentos dessa noite. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus mais uma vez nos abençoe e nos presenteie com uma noite altamente proveitosa, permitindo a cada coração aqui presente o máximo aproveitamento de toda esta fluidificação amorosa que aqui foi colocada pelas equipes socorristas desta casa, que se esforçam gentilmente
em tomar todas as providências fraternas, a fim de que os nossos trabalhos transcorram em paz, em tranquilidade amorosa, possibilitando a cada um de nós o devido refazimento. E nós rogamos a esses mesmos benfeitores e benfeitoras espirituais a caridade de orientarem as nossas palavras, para que elas sejam de reconforto, de lenitivo, de otimismo, de equilíbrio, e que elas encontrem o endereço exato de cada coração encarnado ou desencarnado aqui presente. Meus irmãos, corria o ano de 1600 e a cidade de Roma estava abarrotada de gente. Estava verdadeiramente superlotada de criaturas em estado de grande ansiedade. Porque essas criaturas que eram peregrinos, que acorriam da Europa inteira e de outros países do mundo, na direção de Roma, essas criaturas estavam ansiosas para participarem das celebrações do jubileu de 1600, que ocorreriam durante todo o ano na capital italiana. E naquele dia, numa manhã do mês de fevereiro, aliás, uma manhã pálida, de céu nublado, de temperatura baixa, naquele dia, as criaturas estavam muito ansiosas, porque desejavam assistir a um espetáculo singular. E a grande maioria das ruas da cidade apresentava tochas acesas. Essas tochas, inclusive, elas tinham a finalidade de aquecer aquela manhã pálida em função da temperatura baixa. E naquele momento, um homem, um filósofo, de cerca de 52 anos de idade, caminhava tranquilamente ao encontro do suplício, porque ele seria martirizado e seria morto na fogueira. Este homem descalço e acorrentado caminhava por entre as ruas de pedras finas, vencendo uma distância de aproximadamente 800 metros, que era a distância que havia entre a Torre Nona, o lugar onde ele estava aprisionado, encarcerado, até o Campo das Flores. O Campo das Flores era uma grande praça, uma praça larga, onde este homem seria executado. E ele, descalço, acorrentado até o pescoço, envergava um lençol branco, estampado com algumas chamas vermelhas, com figuras de cruzes e com representações demoníacas no lençol que usava. E ao lado dele havia vários padres, vários monges, que tentavam fazer com que ele se arrependesse, com que ele mudasse de ideia. E vez por outra, esses padres aproximavam um crucifixo dos seus lábios, pedindo para que ele beijasse o crucifixo, porque se ele beijasse o crucifixo, ele seria salvo. Ele teria uma oportunidade para renegar as suas ideias. Mas ele, muito calmo, muito tranquilo, se recusava a fazer o que os sacerdotes pediam. Até que num determinado ponto,
ele foi desnudo, atado a um poste de ferro e envolvido até o queixo com lenhas e palhas. E então o fogo foi ateado sobre ele. E à medida que o fogo se intensificava, à medida que a sua pele estalava sob o crepitar da chama, Giordano Bruno, sentindo o sangue ferver nas veias, sentia uma tranquilidade cada vez maior. Enquanto seus pulmões se enchiam de fumaça e a chama chamuscava o seu cabelo e a sua barba, Giordano Bruno estava tremendamente tranquilo, porque sabia que estava caminhando no rumo da verdade que liberta. E dentro da sua alma confiante em Deus, na acústica do seu espírito imperecível, ecoavam as palavras de Jesus, catalogadas pelo evangelista João no capítulo 8, versículo 32, das anotações do evangelista amado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, Giordano Bruno tinha a certeza da verdade com Jesus, porque naquele momento ele sabia que as chamas consumiriam o seu corpo, mas o arremessariam em alma imperecível na direção de outros sóis, de outros mundos, de outras moradas na casa do Pai, onde ele poderia continuar o seu processo evolutivo sem dor na consciência, sem medo, sem vacilação, mas com profunda coragem. No seu julgamento na cidade de Veneza, Giordano Bruno, no ano de 1592, disse aos seus julgadores o seguinte: eu sei que a alma humana não pode ser encontrada no corpo físico e nem fora dele. Entretanto, a alma, mesmo não sendo o corpo, ela poderá, após a morte do corpo, ocupar novos corpos em novas vidas e poderá perfeitamente migrar de um corpo para o outro ao longo das suas existências, porque é assim que se caminha no rumo da sabedoria. Foi isso que Jesus ensinou. Portanto, eu tenho certeza da transmigração da alma entre os diferentes corpos. Por abraçar a ideia da reencarnação, Giordano Bruno foi condenado a ser queimado, a morrer na fogueira. E enquanto a temperatura cada vez maior calcinava o seu corpo físico, transformando-o em cinzas, a sua alma partia para a espiritualidade, liberta, confiante e feliz, unida ao Cristo amado, para espanto de todas aquelas criaturas assustadas que não entendiam a tranquilidade daquela alma perpassada no olhar calmo, no olhar sereno, no olhar sábio de uma criatura que se despedia da vida física para abraçar a perenidade da vida na vida além da vida física. Por quê, meus irmãos? Porque a sabedoria não nasce pronta. A sabedoria é uma bênção que não chega completa, que não chega de chofre, que não chega total para criatura alguma na face da terra. Porque a sabedoria se adquire, a sabedoria se desenvolve,
à medida que o Espírito imperecível, saído das luzes das estrelas, criado simples e ignorante pelo amor incomensurável de Deus, à medida que esta criatura vai desenvolvendo o rol das experiências que ela se compromete a atender, na esteira das reencarnações, esta criatura vai entesourando a sabedoria, que está adormecida dentro de cada coração, da mesma forma que uma semente minúscula oculta, esconde o milagre da vida. Ah, meus irmãos, quem contempla uma semente, quem olha para uma sementinha aparentemente insignificante, não pode imaginar o milagre da vida que está escondido dentro de tudo aquilo. Quem olha para uma semente é incapaz de conceber o vegetal, que depois de algum tempo espocará em flores perfumadas e coloridas, em frutos saborosos ou não que se multiplicarão em abundância, formando futuras sementes. Mas para que essa semente adormecida em estado latente possa explodir em vida, é necessária a contribuição dos fatores mesológicos, ou seja, dos fatores ambientais, da luz do sol, da fertilidade do adubo, da bênção da água, da profundidade da cova escura do solo e da intimidade da terra, para que então a plântula possa germinar em bênçãos enriquecedoras, relembrando o exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo. A semente minúscula é como a bolota que esconde o grande e incomensurável carvalho, a árvore da vida, a árvore de tronco fortíssimo, apresentando copas ricas e generosas, onde os pássaros vêm construir os seus ninhos e trinar os gorjeios agradecidos na sinfonia da gratidão a Deus. Sim, meus irmãos, a sabedoria não nasce pronta, a sabedoria não vem de chofre, é uma bênção que vai sendo desenvolvida. O ser humano, meus irmãos, quando está na juventude, no ápice das suas energias douradas, naquela época de plenitude física, de vigor, geralmente a criatura neste período de sua existência física é dominada pela arrogância, transformando-se num ser exigente, intolerante, frio e calculista. Mas à medida que a juventude vai se aproximando da madureza, da idade adulta, e que os primeiros repentes de paciência engalanam, exornam, enfeitam a alma como os toques de sabedoria, aquela arrogância da mocidade, a intolerância e a exigência da juventude passam a ser substituídas pela humildade, pela compreensão, pela gentileza, pelo bom ânimo, pelo espírito fraterno, porque são essas as manifestações da sabedoria, são essas as coisas do coração, meus irmãos. E as pessoas muitas vezes se interrogam e se perguntam: o que se passa comigo? À medida que o tempo vai passando, vou notando diferenças. Parece que me encontro mais calmo, parece que estou mais fraterno. Estou estudando o Espiritismo, aprendendo um monte de coisas. Nunca pensei que a vida fosse se desenrolar dessa forma. São as coisas do coração.
São as bênçãos do coração. Não foi à toa, meus irmãos, que Giordano Bruno percebeu a sabedoria das palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade, que está em forma de semente, no trato de terra dos nossos corações, é a injeção de ânimo, é a mola propulsora, é o estímulo, é o aguilhão que incentiva todas as criaturas a lutarem. E assim a sabedoria vai nascendo dentro de cada coração, mostrando para a criatura humana, como está muito bem escrito no Eclesiásticos, tudo tem seu tempo, há tempo para tudo na face da terra, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de construir, tempo de destruir. Por quê, meus irmãos? Porque a sabedoria vai se entesourando, é bênção que vai chegando, mas desde que a criatura humana tome a iniciativa de se inteirar e de participar deste processo. E a criatura humana vai perceber, meus irmãos, que o sábio geralmente se desconhece. O sábio, ele nem sonha o quão experiente ele já se tornou, de tão humilde que ele é, de tão agradecido que ele se encontra, de tão amoroso que ele se apresenta, porque o amor é fundamental. O amor é condição indispensável para o desenvolvimento da sabedoria. Enquanto que o ignorante geralmente se exibe. O ignorante exorbita em ficar se exibindo, alardeando um conhecimento que ele pensa ter, mas que na verdade não tem, porque não passa de superficialidade. O indivíduo sábio nesta vida é uma criatura simples e autêntica, generosa, perdoadora, otimista e agradecida. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, é necessária que a criatura aprenda também a respeitar a sua própria condição. É necessário que a criatura aprenda a entender que as pessoas são diferentes umas das outras. É necessário respeitar as diferenças. Nem todo mundo pensa como cada um de nós. As pessoas pensam diferentes, porque cada um de nós é um mundo, cada um de nós é um universo. Por isso, meus irmãos, a criatura sábia, ela não exige a transformação moral do outro, porque ela aprendeu a respeitar as diferenças, mas ela está sempre pronta a amar, sempre pronta a aprender, sempre pronta a crescer. É bem verdade que este é um processo dolorido, nós bem o sabemos. Crescer é um processo que dói. É um processo que exige muita coragem. Há necessidade de muita coragem para que uma criatura reconheça o seu erro. Reconhecer um erro, meus irmãos, é uma virtude. Reconhecer um erro não é sinônimo de derrota, não é sinônimo de fracasso, não é sinônimo de tristeza. Reconhecer um erro, meus irmãos, é um grande passo para que a criatura caminhe na direção da verdade e se liberte de tudo aquilo que a atrapalhava, de tudo aquilo que a prejudicava, de tudo aquilo que a impedia de crescer. Porque o verdadeiro sábio, meus irmãos, é aquele que aprende todo dia. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. O verdadeiro sábio é aquele que elegeu como guia o Evangelho de Jesus,
para aprender com o Mestre, da mesma forma que os pastores e os reis aprenderam, quando foram conduzidos por uma estrela no rumo da manjedoura rústica, aprender que o maior sábio é aquele que sabe que nada sabe. E saber que nada se sabe, meus irmãos, é reconhecer a nossa própria pequenez diante da grandeza da vida, diante desse laboratório incomensurável que é o nosso planeta Terra, onde as forças espirituais, conjugadas com as forças terrenas, patrocinam o processo evolutivo das criaturas, sob a égide de Jesus, daquele que domina de mar a mar, daquele que governa com justiça, como diz o salmista Davi, numa assertiva muito feliz, quando ele disse: os confins da terra proclamaram a salvação do nosso Deus. As montanhas e as colinas se unem e as florestas tremem de alegria no cântico de gratidão ao Criador da vida, que por imenso amor nos enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho bem-amado, para nos ensinar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conta-se, meus irmãos, que na Grécia, um grupo de filósofos havia ido até o santuário de Delfos. E neste santuário de Delfos, esses filósofos fizeram uma consulta ao deus Apolo. Isso, claro, é uma lenda, meus irmãos, mas é uma lenda com finalidade de aprendizado muito grande. Esses filósofos, eles foram até o deus Apolo no santuário de Delfos, e na consulta que eles fizeram, eles interrogaram o deus Apolo sobre quem seria o homem mais sábio da Grécia. Quem seria o homem mais sábio de Atenas? E então esses filósofos, depois que eles saíram do santuário de Delfos, eles se dirigiram a Sócrates e, sorrindo sarcasticamente, com aquela expressão de desprezo, de desdém, eles disseram a Sócrates assim: Sócrates, por favor, nós fomos até o santuário de Delfos e o deus Apolo nos disse que o senhor é o homem mais sábio da Grécia. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? E Sócrates, muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, respondeu o seguinte: olha, se o deus Apolo disse que eu sou o homem mais sábio da Grécia, eu acho até que ele tem razão. Talvez isso seja verdade mesmo, porque eu sou o único homem em Atenas que sabe que nada sabe, porque eu realmente sei que nada sei. Essa resposta de Sócrates, meus irmãos, não teve nenhum laivo de exibicionismo, nenhuma característica de prepotência, muito pelo contrário. Mostrou a humildade de Sócrates em se reconhecendo uma criatura em aprendizado diante da grandeza do processo da vida. E o maior sábio é realmente aquele que nada sabe. Por isso Giordano Bruno tinha razão, meus irmãos. O amor e a reencarnação. E agora nós vamos até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Uma mensagem de Lázaro, onde ele diz: o amor é a primeira palavra do alfabeto divino. Quando Jesus pronunciou na terra a palavra amor, amar ao próximo como a si mesmo, as condições humanas receberam uma injeção de ânimo. A palavra amor fez com que os mártires
com que os apóstolos, com que os seguidores do Cristo tremessem de emoção, porque o amor é a essência da vida. A palavra amor fez com que muitos mártires doassem as suas vidas em holocausto, na certeza da confiança e na misericórdia de Deus. E o Espiritismo hoje, pronunciando também a palavra amor, ele também enuncia a segunda palavra do alfabeto de Deus. E essa segunda palavra se chama reencarnação. Esta palavra levanta a lápide dos túmulos. Esta palavra aniquila o temor da morte. Esta palavra apresenta o espetáculo deslumbrante da vida, da alma que prossegue o seu aprendizado após a vida física e depois transmigrando-se para outros corpos físicos, aniquilando de uma vez por todas o fantasma, o veneno das ideias materialistas. O amor e a reencarnação, meus irmãos, confirmam o ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, ele diz: meu irmão, se tiveres amor no teu coração, atravessarás a tua reencarnação terrena à maneira de uma chama divina, espantando as trevas em redor de seus passos, metamorfoseando a treva em luz, convertendo a calúnia em perdão, transformando a maledicência em misericórdia, amparando o irmão infeliz, para que ele se liberte e possa perceber a misericórdia divina, regendo a vida em todos os distritos do planeta Terra. É por essa razão, meus irmãos, que Giordano Bruno, naquela manhã do ano de 1600, no mês de fevereiro, entre sarcasmos, apupos, curiosidade malsã da multidão que se preparava para assistir um espetáculo singular de alguém sendo consumido pelas chamas, um herege famoso sendo queimado por defender a ideia da reencarnação, ali estava Giordano Bruno, tranquilo, feliz, com a consciência pacificada, sentindo na acústica da alma a palavra libertadora de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. As chamas extinguiram o seu corpo, mas projetaram a sua alma para o grande voo da libertação, na direção de outros mundos, de outras galáxias, de outras estrelas, para onde ele viajaria para sentir o sabor da vida e a beleza deste processo extraordinário da criação de Deus, que projetou o ser humano como uma flecha no mundo, endereçada no rumo da felicidade, no rumo da vitória, no rumo do bom ânimo, no rumo da alegria. E o Espiritismo, meus irmãos, como religião de amor, confirma a destinação humana para a vitória de ser feliz, para a vitória de ser autêntico, para a vitória de ser espontâneo. À medida que a criatura conquista a sabedoria no processo evolutivo, ela se liberta das peias do egoísmo e se transforma num ser humano natural, espontâneo, leve, feliz e agradecido. É esta a finalidade da vida no início deste ano, que nos acena com muitas alegrias e com muitas esperanças. Muito obrigado por tudo, meus irmãos, um grande abraço, que Jesus tome conta de todos nós e que possamos nos libertar
ainda que debaixo da fogueira, de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos enfeia, de tudo que nos impede de sorrir, de amar e de crescer. A sabedoria sorri, enquanto o orgulho simplesmente fecha a cara. A sabedoria é autêntica, enquanto a ignorância tem grandes dificuldades para se expressar, porque está emperrada no orgulho e no egoísmo. Muita paz. Pai querido, hoje só temos a agradecer. Agradecemos por estar aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Que possamos refletir profundamente sobre tudo que ouvimos essa noite. Que possamos refletir, nos transformar interiormente, expandir o amor que existe dentro de nós e praticar com os nossos familiares, com os nossos amigos, nos nossos ambientes de trabalho e com o nosso próximo. Que possamos retornar aos nossos lares em segurança, levando um pouquinho desse amor e de tudo que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus.